Boa tarde para você, bem-vinda, bem-vindo. Nessa edição, você vai ver alerta de estiagem. Brasil nem resolveu a atual crise hídrica e cientistas já avisam sobre a próxima, que deve afetar o mundo todo. Alternativa sustentável. Adaptação na agricultura pode gerar 70 bilhões de dólares em crédito verde por ano, indica estudo. As informações para o futuro do agronegócio no Planeta Campo. A adaptação da agricultura para um modo sustentável pode gerar para o Brasil mais de 70 bilhões de dólares em crédito verde a cada ano. São aqueles financiamentos liberados com mais facilidade para produções que respeitam o planeta. É o que indica um estudo de um banco britânico em parceria com uma organização não governamental de preservação florestal. O relatório dá destaque ao Brasil por conta dos sistemas integrados de florestas com a agropecuária. Inclusive, elogia, dizendo que o país já está na vanguarda da inovação, trabalhando para dimensionar modelos de negócios regenerativos e desenvolvendo produtos e soluções financeiras vinculadas à sustentabilidade. Indica também que o Brasil deve investir mais para colher os benefícios financeiros. O estudo aponta ainda que o extrativismo sustentável é um grande potencial brasileiro. Só esse segmento pode gerar 20 bilhões de dólares por ano. A partir de amanhã, o Planeta Campo passa a exibir uma série de reportagens sobre essas alternativas de integração de culturas, assim como as tecnologias mais práticas e simples que dão muito resultado em produtividade e ainda mantêm o solo saudável. A ideia surgiu nos Estados Unidos, mas foi no Brasil que se desenvolveu. O clima, que permite mais de uma safra por ano, é perfeito para o plantio direto. Quem diria, em 1970, que ao deixar a palhada de uma cultura anterior no solo, manteria ali os nutrientes necessários para cultivar por muito tempo, sem precisar corrigir ou revolver e ainda diminuir o uso de fertilizantes e defensivos. Pouco tempo depois, também se descobriu que a própria rotação de cultura na mesma terra também faria bem. Nesse mesmo espaço, por que não consorciar? Plantar mais tipos de culturas, raízes variadas com necessidades diferentes, diversidade que mantém uma característica natural da terra. Quando precisa ser suplementada, também pode ser naturalmente, com a grande novidade atual que são os bioinsumos. Tecnologias ou apenas respeito ao que a natureza sempre forneceu. Atitudes que fazem a produção ser sustentável, fixar o carbono no solo, mantém os micro-organismos vivos e ainda evitam que os gases de efeito estufa subam para a atmosfera. Veja mais na série de reportagens sobre a saúde do solo, a partir de amanhã no Planeta Campo. Vai ser muito legal, com muito conteúdo para você. E o potencial é grande, só que as chances do Brasil também perder oportunidades também é grande, viu? O pior é que isso pode acontecer não por conta do próprio agronegócio, mas por causa das nossas políticas públicas. Lembra daquela notícia da quarta-feira passada de que o Senado aprovou de uma hora para outra o projeto de lei que aceleraria a meta climática do Brasil? Para diminuir as emissões de gases de efeito estufa em 43% até 2025, em vez de 2030? Pois é, o Observatório do Clima, formado por mais de 30 grupos de estudiosos, chamou a atenção para um parágrafo desse projeto de lei que coloca uma condição estranha na aceleração da meta climática, de que o presidente da República, por meio de decreto, é quem vai decidir como essa diminuição dos gases de efeito estufa devem ser feitas. Teria mais um problema ainda. Esse projeto de lei foi feito com cálculos defasados, que levam em conta as emissões do país em 2005 e não agora, que já são bem maiores. Os cientistas chamaram essa questão de
pedalada climática. Esses problemas podem gerar polêmica sobre o Brasil na Cúpula Mundial do Clima daqui uma semana, porque a ONU espera ações bem definidas e efetivas. A seguir, cientistas alertam para uma nova crise hídrica que vai afetar não só o Brasil, mas o mundo. O Planeta Campo volta já. O planeta Terra, apesar desse nome, tem a superfície formada principalmente por água. Você sabe, né? Mais ou menos 70%. Apesar disso, cientistas alertam para uma crise hídrica mundial. Para o Brasil seria um desastre, porque o país nem resolveu ainda a própria falta desse recurso natural. Nos últimos 111 anos, o Brasil nunca esteve em uma situação tão crítica quanto ao uso da água como agora. Toda a cadeia produtiva é afetada e o trabalho dos produtores vai ficando mais desafiador. Esse problema não é só do Brasil. A crise hídrica não se resume apenas à chuva que não cai do céu, mas também à má gestão de recursos hídricos, a falta de infraestrutura no abastecimento da população mundial, educação para o consumo racional de água e muitas outras coisas. Neste mês, a Organização das Nações Unidas emitiu um alerta. A falta de água não é mais um desafio do futuro, está acontecendo agora. Outro dado que preocupa é que mais de 40% dos reservatórios de água do planeta devem encolher até 2050. A Organização Meteorológica Mundial divulgou um documento que diz que o número de pessoas com acesso inadequado à água deve chegar a 5 bilhões em 2050. O relatório afirma ainda que, apesar de alguns avanços, 107 países continuam fora do caminho para uma meta de gestão sustentável dos recursos hídricos. Na agricultura, a pergunta que fica é: quais são as estratégias adequadas para continuar produzindo alimentos pensando na preservação da água? Vamos tirar essa dúvida com o administrador especializado em negócios internacionais e pesquisas de tecnologia para o agronegócio, o Bernard Kipp. Boa tarde, Bernard, bem-vindo. Boa tarde, Pablo. Prazer estar aqui com você. Obrigado você por ter vindo. De acordo com o que você tem acompanhado aí em nossas tecnologias, elas já estariam preparadas, né, para a gente lidar com uma crise hídrica tão grande, no caso do Brasil, né, porque já está sofrendo com ela, e também outros países do mundo, como estão? Olha, Pablo, essa pergunta eu vou responder de duas maneiras. Número um, a gente precisa entender que nós, Brasil, nós temos regiões com excesso de água e outras bacias hidrográficas com falta. Então, a gente não pode generalizar, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tecnologicamente, nós temos e muito como usar os recursos hídricos do Brasil, que é de longe o país que tem a maior vantagem de ter maior recurso hídrico disponível. Mas nós não estamos aproveitando isso. Um dos motivos que a gente não aproveita é que a gente não tem a possibilidade, os agricultores, de fazer barragens pequenas. Após todos os problemas de Brumadinho e toda a questão nacional de como usar a água, se dificultou muito fazer barragens pequenas. No momento estamos no Congresso, via Abramilho e via outras associações de agricultores irrigantes, conversando com os deputados para conseguir fazer uma mudança na legislação e, de uma maneira emergencial, aprovar, fazer pequenas barragens que imediatamente viabilizariam muitos sistemas de irrigação instalados e a que vão ser instalados. Isso, Pablo, é essencial, porque se a gente não aproveitar a água que cai no Brasil, que Deus nos abençoa com ela, nós hoje estamos jogando mais de 75% dessa água no mar, em vez de aproveitá-la aqui. E isso que é o essencial a nível de tecnologia. Certo, aí conta um pouco para a gente então até sobre essa ideia das pequenas barragens, o que impede atualmente a gente realmente avançar nisso, né, Bernard? E também se por acaso elas são sustentáveis, né? Pablo, isso é um ponto, claro que a gente pode falar aqui algumas horas e não temos tanto tempo, mas é comprovado
que você fazendo pequenas barragens em lugares onde o meio ambiente permite, onde o relevo permite, em certas vossorocas e tal, você consegue realmente instalar essas barragens sem destruir o meio ambiente, e muito pelo contrário, após 5, 10 anos, o meio ambiente melhora muito, porque a água é vida. Então, um reservatório de água traz vida. O problema é que a nossa legislação atual, ela pune muito o agricultor que faz. Além dele ter que pagar por tudo isso, ele teria que pegar toda a área que está coberta de água e oferecer essa mesma área em outra região da sua fazenda como uma APP, como uma reserva legal. E isso, no fundo, é uma multa para o agricultor que inviabiliza ele fazer isso. Então, nós estamos no momento, inclusive já temos laudos da CETESB e de outros órgãos que têm um olhar ambientalista, que nós do campo também temos, mas ter um olho sensato de como viabilizar fazer essas barragens para que nós podemos reservar a água, que é um meio tão importante para nós. Essa realmente é a tecnologia mais tangível, né, que a gente tem, mais prática mesmo, né, Bernard? Claro que até você falou, falaríamos horas aqui de outras tecnologias, até dessalinização, por exemplo, mas não tem o porquê o Brasil também investir nessas que, diríamos, Israel está investindo porque realmente não tem água, sendo que nós temos esse recurso aqui, só não sabemos utilizá-lo bem ainda, né? Olha, Pablo, se a gente falar em dessalinização aqui no Brasil, seria mais ou menos em você querendo ir no fim de semana visitar a tua mãe e pedir uma espaçonave da NASA para levar você. Tá? Seria algo totalmente fora de qualquer lado econômico. Nós temos que aproveitar os recursos hídricos no Brasil e nós temos que fazer com que a gente o use e não o jogue no mar. Isso é o número 1. Evidentemente, a nossa área irrigada no Brasil é muito pequena ainda, comparada com países que nem os Estados Unidos, a China e outros tantos, tá? Nós irrigamos hoje menos do que 3,3% da nossa área. Nós temos facilmente, sem colocar em risco o abastecimento humano, subir isso para 8% até 2050 com os planos que existem hoje. Ou seja, nós precisamos saber usar melhor. Nós temos que criar a legislação para que o agricultor possa fazer, sem colocar em risco o sistema de energia, o sistema de abastecimento civil, nada. É só usar bom senso e, óbvio, existem bacias onde nós temos que tomar mais cuidado, mas existem bacias que têm uma abundância de água e não aproveitamos. Tá certo. Obrigado por esse esclarecimento, Bernard. Agora, queria aproveitar a sua presença para a gente também comentar sobre o Brasil na COP26. Tudo isso que a gente conversou agora, por exemplo, poderia ser um projeto para a gente apresentar na COP26. Hein, Bernard? Como você acha que o Brasil vai se sair na Cúpula Mundial do Clima? Olha, Pablo, eu não sei como nós vamos nos sair, mas eu sei que a gente precisa ser inteligente. Nós temos recursos tão abundantes, a nossa integração lavoura e pecuária é algo que funciona tão bem e que a gente precisa só saber vendê-la melhor, a gente precisa se vender melhor para o mundo. Infelizmente, nós entramos nesse viés de mocinhos e bandidos, direita, esquerda, ambientalista, produtor, e perdemos um pouco o foco em discutir fatos. O fato é que nem antes no programa muito bem mostrado por vocês, nós somos um exemplo global no sentido de sequestro de carbono no solo com a integração lavoura e pecuária com o plantio direto. E nós precisamos só entrar nesse jogo de uma maneira inteligente, entender que os europeus e os americanos ficam mudando as regras conforme lhes interessa, porque, no fundo, nós somos uma grande ameaça para eles. Porque a gente, no fundo, é muito melhor em fazer o sequestro de carbono em nossas propriedades do que eles. E isso é um fato e a gente tem que saber jogar esse jogo. Certo. Muito obrigado, viu, Bernard, pela sua participação aqui com a gente e um bom trabalho aí para você. Novidades, venha trazer para a gente. Grande abraço, é ótimo estar aqui
E muito bom ver a qualidade do Planeta no Campo, como vocês estão evoluindo, educando o nosso produtor, educando a nossa sociedade civil, que o nosso agronegócio é uma das grandes fortalezas do nosso país. Parabéns e muito obrigado. Ficamos felizes com o seu elogio e contamos com a sua parceria sempre. Até mais, então. E falando nisso, na COP26, uma das definições mais aguardadas é sobre o mercado de carbono. Tem especialista que não acredita nessa resolução tão cedo. Foi o que disse Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, em uma entrevista ao site Poder 360. Ela questiona como vão funcionar as relações de compra e venda entre os países. A sistemática teria muitos desafios, segundo ela. Como não garantir que um país, por exemplo, comercialize um crédito 2 vezes? Como vai ser registrado? Sem contar na contabilidade sobre o sequestro de carbono das florestas. A contabilidade desta redução ela tem que ser muito bem feita. Tá? E no caso de florestas, que é o caso do Brasil, não é um pouco mais complicado, a meu ver, porque as florestas elas são muito vulneráveis. Né? As florestas são vulneráveis à queimada, elas são vulneráveis à seca, inundações, né? Então, nós temos já, por exemplo, estudos mais recentes na Amazônia que fizeram com que ela passasse a ser uma fonte de CO2 e deixasse de ser um sumidouro de carbono. Ou seja, a própria dinâmica da floresta já está sendo modificada, né? Então, é um pouco técnico, mas quando você fala que você tem, digamos, que compensar uma emissão de CO2, o CO2 ele é um gás muito pernicioso. Não é uma linguagem muito científica de falar, mas eu gosto de falar que ele é pernicioso porque ele fica na atmosfera muito tempo, Malu. Ele fica, uma parte dele pode ficar por mais de 1000 anos, tá? Então, isso implicaria que aquela parte da floresta que você está colocando para compensar aquela emissão, teria que ficar compensando aquela emissão por mais de 1000 anos. Está aí um problema sério, né? A burocracia é muito maior do que a ideia do mercado de carbono. Mais informações, né, sobre o que Thelma Krug disse sobre o mercado de carbono na COP26, você pode ver no nosso portal, que é o planetacampo.com.br. Aliás, lá também você pode rever as nossas reportagens com muitas dicas aí para você produzir cada vez mais e melhor com sustentabilidade. Antas, que viviam na reserva ecológica do Guapiaçu, no Rio de Janeiro, estão experimentando a vida selvagem. É uma família com pais resgatados em situações de risco e filhotes que nasceram no cativeiro. Depois de 45 dias, todos foram soltos. A ideia é reintroduzir esses animais que eram considerados extintos no estado do Rio de Janeiro. Os mamíferos, que são parentes dos elefantes, têm um papel fundamental na formação, funcionamento e manutenção da biodiversidade brasileira. Eles são conhecidos, pela habilidade em dispersar sementes e percorrer áreas muito grandes. Além disso, são capazes de semear grandes trechos, o que favorece uma regeneração florestal. No momento da soltura dos animais, as antas receberam colares de telemetria com GPS para monitoramento e vão ser acompanhadas por uma equipe de biólogos. E nós sempre vamos ajudar a preservar a nossa biodiversidade e as condições para produzir sempre. Obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã ao meio-dia aqui no Canal Rural. Por hoje é só. Tchau, tchau.